Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. 14 milhões de mulheres saíram dos seus empregos em 9 países da região durante a pandemia. A OIT alerta sobre o impacto da pandemia em pessoas com deficiência na América Latina. A CSA convocou o movimento sindical internacional para o Dia Continental de Solidariedade com a Colômbia. A Argentina lidera o ranking dos países que mais apoiou os trabalhadores na pandemia. A CSA convocou o movimento sindical internacional para o Dia Internacional de Solidariedade com a Colômbia. No dia 21 de maio, a Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, CSA, convocou o movimento sindical internacional e as organizações fraternas que expressem sua solidariedade ao povo colombiano. Desse dia foram enviadas cartas ao presidente da Colômbia, Iván Duque, ao diretor-geral da OIT, Guy Ryder, à alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e às embaixadas em nossos países em apoio às demandas do Comitê Nacional de Paro, pedindo garantias ao direito de protesto e exortando o governo a aceitar a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como seguimento de nossas ações de solidariedade com a Colômbia, ratificamos nossa condenação à violência excessiva desencadeada no último dia 28 de abril, quando os sindicatos e as organizações sociais, os jovens colombianos saíram às ruas em uso de seus legítimos direitos de protestar, de rejeitar as políticas do governo nacional e as propostas de reformas que buscam agravar ainda mais uma situação social precária. Eles têm enfrentado repressão e criminalização por parte das forças do Estado, o que continua a agregar atos de brutalidade a cada dia que passa, afirmou Rafael Freire, secretário-geral da CSA, na carta enviada às autoridades colombianas, à OIT e à ONU. Líder social na Colômbia denuncia ameaças de morte. Eu sou hija de uma família com muitos princípios. Eu sou filha de uma família com muitos princípios, que nos escutem e que um dia abram espaço para as mulheres líderes e que reconheçam o trabalho que fazemos. Na maioria do tempo, nós cumprimos o papel do Estado. Somos psicólogas, advogadas, médicas e, muitas vezes, esse trabalho não é reconhecido. Então, esse é o chamado de atenção que sempre faço, que acredita em nós. Sinto que minha vida está em perigo e sinto que iminentemente vão me matar. Tomara que Deus não permita, mas tenho sentido que nos últimos 2 meses que vão me matar. A CEPAL recomenda o estabelecimento de novos pactos sociais na América Latina durante a pandemia. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, declarou que a recuperação econômica pós-pandemia deve desamarrar 4 nós estruturais da desigualdade de gênero: desigualdade socioeconômica e pobreza, a divisão sexual do trabalho, a concentração do poder e os padrões culturais patriarcais. Ela especificou que 14 milhões de mulheres em idades produtivas deixaram seus empregos devido aos efeitos da pandemia em 9 países da região. A CEPAL propõe a criação de uma renda básica emergencial por de 3 a 6 meses. Ao final, Alicia Bárcena acrescentou que 57% das mulheres trabalham em setor com maior risco de perda de emprego e menos de 45% têm acesso à Seguridade Social. A OIT alerta sobre os impactos da pandemia em pessoas com deficiência na América Latina. A OIT informou que a pandemia de Covid-19 impactou especialmente as pessoas com deficiência e as mulheres na América Latina e no Caribe. Maria Arteta, especialista em gênero e não discriminação da organização, indicou que mais de 26 milhões de empregos foram perdidos na região no ano passado
e que também impactou as pessoas do setor informal. A especialista destacou que a crise também vai intensificar as mudanças no mercado de trabalho, como a digitalização e o uso de novas tecnologias. Segundo ela, é necessário fazer um esforço para garantir a permanência na educação das pessoas com deficiência, alertou, reconhecendo que a própria estrutura da economia latino-americana tem impactado na perda de empregos e horas trabalhadas. Ela especificou que as pessoas com deficiência agora podem ter acesso a empregos que antes não tinham, seja por meio de plataformas de recrutamento online ou para a realização das atividades de trabalho. Na Bolívia, o governo nacional e a OIT lançam uma campanha para prevenir os contágios de Covid nas minas do país. A campanha é voltada para os trabalhadores mineiros da Bolívia, que estão vinculados tanto a estatais como minas particulares ou cooperativas. A campanha Na Mina Cuidamos do Coronavírus destaca que a mineração é um dos pilares da economia boliviana, para que os mineiros e suas famílias sejam um bem precioso que devem proteger. A campanha foi pensada para que os mineiros saibam que têm exposição direta muito frequente ao agente biológico e devem se adaptar a um processo de trabalho que lhes ofereça alternativas em um contexto de pandemia. A OIT destacou a importância da proteção das pessoas, do emprego e do desenvolvimento das atividades, o que significa que deve ser proporcionada por uma abordagem abrangente. No Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é investigado por envolvimento na exportação ilegal de madeira do país. No Brasil, a Polícia Federal realizou uma operação no marco de uma investigação que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele e outras autoridades são suspeitos de participar de um esquema de exportação ilegal de madeira para a Europa e Estados Unidos. A operação, chamada Acalanduba, foi realizada em Brasília, São Paulo e no Pará. Contou com a participação de 160 agentes federais e cumpriu 35 mandatos de busca e apreensão. A operação foi deflagrada a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou a investigação de 10 servidores do meio ambiente e do IBAMA. A polícia ressaltou que as investigações foram iniciadas em janeiro desse ano, a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras, avisando de um possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, está na lista de 10 funcionários dos quais o Supremo Tribunal Federal pediu o afastamento do cargo. O ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Salles e Bin. A decisão do juiz estabeleceu a suspensão imediata de um despacho deste ano que flexibilizava a exportação de madeira e permitia seu embarque sem algum dos requisitos exigidos por lei. Em abril, autoridades do estado do Amazonas haviam solicitado ao Supremo investigar o ministro por supostas interferências nas fiscalizações de crimes ambientais na região, relacionados com madeira de cortes ilegais de árvores. Desde 2019, quando assumiu o ministério do governo Bolsonaro, Salles tem levado adiante uma política ambiental que defende a exploração de recursos ambientais da Amazônia, inclusive em terras indígenas. Na República Dominicana, movimentos fazem grandes manifestações em favor da descriminalização do aborto. Na República Dominicana, dezenas de pessoas participaram de uma grande marcha pelo centro da capital Santo Domingo, pedindo a descriminalização do aborto em 3 casos, ao mesmo tempo que o Poder Legislativo do país discute o tema. A marcha passou pelo Palácio Nacional, sede do governo, onde as feministas realizam um acampamento de mais de 2 meses para defender as chamadas 3 causas. Elas pedem que o Código Penal elimine as penas de prisão para as mulheres em caso onde a gravidez significa um risco para a vida da mãe, se o feto não consegue viver fora do útero e nos casos de estupros ou incestos. No dia 28 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo Código Penal, que permitiria o aborto em um único caso, risco de vida para a mãe, mas somente depois que fossem esgotadas todas as possibilidades técnicas e científicas disponíveis.
As feministas afirmam que esta redação implica de uma manipulação e entende que não permite a mulher decidir por si só. México registra aumento de demanda pela compra de carros blindados e coletes à prova de bala. O aumento da violência na última década no México tem disparado a demanda por carros e casas blindadas, assim como de coletes à prova de bala. Esse fenômeno tem ocorrido especialmente em tempos de pandemia e eleições, em um país onde a indústria da segurança representa 2% do PIB. Com quase 100 assassinatos por dia, o México atravessa uma onda de violência que tem se intensificado desde que o presidente Felipe Calderón ordenou o uso do exército para combater o narcotráfico. Apesar dos meses de confinamento durante a pandemia, o país registrou 34.600 homicídios em 2020, uma cifra muito parecida ao recorde de 2019, quando foram registrados 34.700. René Fausto Rivera, presidente do Conselho Nacional da Indústria de Armas de Fogo, confirmou que o aumento da demanda e disse que são os produtos mais pedidos pelos mexicanos. Segundo ele, são as instalações estratégicas nas quais empresas que têm sedes como construção de muros e instalação de portas e janelas blindadas. Segundo ele, as empresas buscam proteção, pois assim estariam protegidas adequadamente pelo período suficiente até a chegada da polícia ou do exército. Durante os meses de confinamento pela pandemia, entre abril e junho do ano passado, muitas empresas de produtos de luxo incrementaram suas apostas pela segurança, com foco na proteção das casas. Houve muita demanda para casas de família do que de empresas, pelo fato de haver muitas pessoas dentro das casas durante a pandemia. Com relação à proteção pessoal, a compra de coletes à prova de balas representa 30% do mercado. Inácio Vaca, presidente da Comissão de Blindagem Pessoal, explicou as características do seu produto e quais são os principais compradores. Faz muito tempo que os clientes procuram por uma proteção discreta. Segundo ele, muitos políticos utilizam, especialmente durante a campanha eleitoral. Nesse sentido, vale ressaltar que desde o ano passado, ao menos 80 políticos foram assassinados no México. 32 deles eram candidatos. No Peru, população faz manifestação contra a candidata à presidência do país, Keiko Fujimori. Os peruanos realizaram uma grande manifestação contra a candidata Keiko Fujimori. Faltando 15 dias para o segundo turno, parte da população saiu às ruas para rejeitar a candidata filha do ex-presidente Alberto Fujimori. Segundo essa manifestante, o povo deve escolher com memória, escolher de forma corajosa por uma opção de mudança e não por quem pretende fazer o país retroceder 20, 30 anos para os tempos da ditadura fujimorista. No próximo 6 de junho, Fujimori enfrentará o candidato de esquerda Pedro Castillo. A eleição definirá o rumo do Peru para os próximos anos. Segundo essa manifestante, temos que nos perguntar qual é o futuro que queremos para o Peru. São 200 anos de liberdade e por isso devemos escolher bem esse momento e não os mesmos de sempre que somente roubam. A campanha contra Keiko Fujimori foi lançada por uma coalizão de ativistas, líderes sindicais, familiares de vítimas universitários, que se definem comprometidos em defender o país de um novo fujimorismo. Isso foi demonstrado em várias cidades como Cusco, Cajamar, Arequipa e Lima. As últimas pesquisas dão a Castillo uma tímida vantagem em relação à sua rival. Nessa mesma linha, pesquisas da agência Dutan, publicada nesta sexta-feira, determina que Castillo teria 53,1% dos votos, diante dos 46,8% de Fujimori. Segundo o diretor de saúde da Cruz Vermelha, a quebra de patentes poderiam salvar milhares de vidas em todo o mundo. Essa e outras notícias você acompanha no próximo bloco. A Argentina lidera o ranking dos países que mais apoiou os trabalhadores na pandemia. O ranking foi divulgado pela Uni Global Union e a CSI, que analisaram 181 respostas nacionais e regionais à pandemia. O representante da CGT, Héctor Dyer, afirmou que essa realidade não é casual, pois representa um avanço a partir do trabalho conjunto entre a central e o governo do presidente Alberto Fernandes.
No ritmo atual, em 3 semanas, as mortes ocorridas por Covid-19 durante 2021 vão superar todas as registradas em 2020, foi o que declarou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 poderia salvar milhares de vidas. Isso afirmou o diretor de saúde da Cruz Vermelha, Emanuele Capobianco, na véspera da Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Crianças atravessam a selva em migração rumo ao Panamá. Enfrentan ríos caudalosos que son muy difíciles de cruzar, se exponen a unas situaciones climáticas exacerbadas que le perjudican biológicamente su cuerpo, cansados, pero físicamente y cansados mentalmente. Hacemos una comparación del 2017 al 2020 y del número de población que ha ingresado en el 2017 era un 2% de niños, niñas y adolescentes, frente al 2020 que hay un aumento del 25%. O mundo da música exige o retorno dos espetáculos públicos no Uruguai. Com cartazes e música, centenas de integrantes do coletivo União Musical Independente do Uruguai marcharam pedindo pela volta dos espetáculos públicos e pela construção de políticas sociais que fomentem o seu trabalho. Os espetáculos públicos continuam suspensos, apesar de outras atividades econômicas, como restaurantes e os grandes centros comerciais, continuarem abertos. Os manifestantes exigem a implementação urgente de um subsídio prometido pelo Ministério do Trabalho, com uma duração de pelo menos 6 meses, além do incentivo de diferentes programas pelo Ministério da Educação e Cultura e pela Intendência de Montevidéu. A União Musical Independente do Uruguai é um coletivo de trabalhadores da área musical que surgiu em 2019 com a necessidade de refletir sobre as condições de trabalho do âmbito musical, procurar buscar soluções e lutar por melhores condições aos músicos uruguaios. E no Peru, turistas foram surpreendidos com a aparição de ursos em Machu Picchu. Machu Picchu recebeu uma visita inesperada. 2 ursos andinos foram vistos transitando pelas áreas mais sagradas do complexo, deixando um dos guardas do parque arqueológico atônito. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum ver os ursos andinos perto dos vestígios de Machu Picchu, quando abandonam momentaneamente a densa selva que os rodeia. Porém, não é tão comum vê-los passeando pelos locais turísticos. Isso aconteceu porque, com a pandemia, o número de visitas foi restringida,
com um número de visitantes muito menor do que os 5.000 pessoas que passam todos os dias em Machu Picchu. Eu sou Walter Bittencourt, desde a sede da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigado e uma ótima semana a todas e todos.